organismo humano e também dos outros mamíferos é formado por 4 tipos básicos de tecidos: o tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido epitelial e o tecido nervoso. Existem vários tipos de tecidos conjuntivos, mas todos apresentam uma característica comum: possuem células separadas por abundante material extracelular sintetizado pelas próprias células. Esse material extracelular é composto por fibras e substância fundamental amorfa. São exemplos de tecidos conjuntivos: tecido conjuntivo de preenchimento, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo sanguíneo e tecido conjuntivo adiposo. Tecido muscular. O tecido muscular é o tecido responsável pelos movimentos corporais. É formado por células alongadas, responsáveis pela contração. O tecido muscular recebe estímulos do tecido nervoso, que controla as contrações musculares. Existem 3 tipos de tecidos musculares: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. Tecidos epiteliais. Os tecidos epiteliais podem ser de revestimento, que reveste a nossa pele e nossos órgãos; de secreção, que é o formador das glândulas; e de captação de estímulos, que é responsável por sensações de tato, por exemplo. E tecido nervoso, que forma uma rede de comunicação com os demais tecidos do corpo. O tecido conjuntivo ósseo é o principal tecido do esqueleto. Sustenta as partes moles e protege órgãos importantes, como o encéfalo, coração e medula óssea. A medula óssea é um tecido presente no interior dos ossos longos, responsável pela produção do sangue. É normalmente conhecida como tutano. O tecido ósseo interage com os músculos, formando um sistema de alavancas que proporciona a movimentação, além de armazenar cálcio, fósforo e outros íons importantes ao nosso organismo. O tecido conjuntivo de preenchimento, como o próprio nome diz, é o tecido responsável por ocupar os espaços vazios entre os órgãos e outros tecidos. É o tecido conjuntivo que apresenta uma maior quantidade de substância intercelular amorfa e suas células são bem distantes umas das outras. A substância intercelular amorfa corresponde a uma massa gelatinosa composta por fibras e que preenche os espaços vazios entre as células desse tecido. O tecido conjuntivo adiposo é o tecido de reserva energética, pois armazena energia em suas células na forma de gordura. Está localizado embaixo da pele e por isso é o tecido responsável por modular o corpo masculino e feminino e também atua como isolante térmico. Mas sua principal função é a de reserva energética, fornecendo energia ao organismo entre os intervalos das refeições. O tecido conjuntivo sanguíneo é o tecido de transporte. Além das células, anticorpos e plaquetas, o sangue transporta hormônios, nutrientes, excretas, íons, gás carbônico dissolvido no plasma e oxigênio acoplado às hemácias. O tecido conjuntivo cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo de consistência compacta e flexível. Suporta tecidos moles, reveste as articulações dos ossos, absorve os impactos e facilita os deslizamentos. Participa da formação e crescimento dos ossos longos, dando lugar ao osso. Por isso, muitos pensam que cartilagem vira osso, mas isso não acontece. O fato é que, em alguns casos, a cartilagem dá lugar ao osso, sendo por ele substituída. O tecido nervoso está distribuído por todo o corpo do indivíduo, formando uma rede de comunicação que constitui o sistema nervoso. A principal célula do tecido nervoso é o neurônio.
O tecido muscular estriado esquelético é formado por células estriadas ligadas aos ossos. As células estriadas associadas ao tecido ósseo e coordenadas pelo sistema nervoso promovem a movimentação do organismo devido a uma contração voluntária, dependente da nossa vontade. O tecido muscular estriado cardíaco é o tecido responsável pelos batimentos do coração. São movimentos controlados pelo sistema nervoso, funcionando independente da nossa vontade. O tecido muscular liso é constituído por células lisas e sem estrias, que revestem nossos órgãos internos. É também um tecido controlado pelo sistema nervoso e funciona independente da nossa vontade. Tecidos epiteliais. Existem vários tipos de tecidos epiteliais e são constituídos por células unidas entre si, com pouca substância entre as células. Sim, pois as células epiteliais ligam-se firmemente umas às outras, formando camadas celulares que revestem a superfície externa, como nossa pele, e as superfícies internas, como boca, fossas nasais e tubo digestivo. Os tecidos epiteliais, também chamados de epitélios, além de barrar a entrada de micro-organismos em nosso corpo, permitem a troca de substâncias, como acontece nos epitélios dos pulmões e do intestino. Além dos epitélios de revestimento, existem outros que serão estudados posteriormente.